Bom, o que eu quero trazer para vocês? O meu sócio falou, tá vindo o pessoal, fazer uma conversa, seria legal você passar alguma mensagem que você acredita que possa ser importante para outras pessoas. Aí quando eu vi, quase todo mundo era programador. Eu falei, poxa, mas eu vou falar o quê? Eu não entendo. Dos 3 sócios, eu sou o único que não entende praticamente nada de programação. E eu resolvi, pensei do seguinte lado, eu falei, em geral as pessoas têm pensado muito em empreender hoje, e mesmo quem não empreende, todos nós em geral trabalhamos dentro de uma empresa. Então, existe a questão do intraempreendedorismo. Então, a minha ideia de contar um pouco para vocês, e eu falei que quando eu fiz a apresentação de 1 hora sobre isso, foi, geralmente no mundo de agências, as pessoas só gostam de contar o que deu certo. Então, sempre é o case de sucesso incrível, porque eu fui lá, sentei 5 minutos na minha mesa, tive uma ideia genial, e aí eu vendi 1 milhão para o meu cliente. E eu parti da ideia ao contrário. Quando eu falei para vocês que eu era biólogo, não é mentira. Então, eu sou um biólogo que trabalha como publicitário que veio aqui hoje falar de administração. Então, o que é a ideia? Eu falo, a gente no Brasil, e eu não conheço tanto das universidades em outros países, mas acredito que seja parecido, a gente é treinado para executar uma profissão. E nenhum de nós é treinado para ser gerente, para ser coordenador, para ser presidente ou para ser dono de empresa. Então, o que aconteceu foi, eu me formei em biologia, minha área era comportamento, eu estava indo para fazer mestrado em comportamento humano, percebi que eu não prestava para ser acadêmico, e eu falei, eu quero fazer alguma coisa prática com isso. E aí o que eu fiz? Eu falei, o que eu posso fazer com o meu conhecimento de comportamento que seja mais prático? E aí, falando assim bonito, né, eu descobri o marketing na minha vida. Não, foram 2 anos e meio chorando de puta merda, todos os meus amigos fazem algo e eu tô aqui penando. Então, depois de muito sofrer, eu descobri o marketing e acabei abrindo uma agência. E eu conto um pouco mais o processo, mas a ideia é, eu fundei uma empresa pelo motivo errado. Eu fundei uma empresa porque eu queria ter um emprego. E ninguém queria me contratar um biólogo marqueteiro, então eu abri uma agência. E aí eu brinco que modéstia é a qualidade de quem não tem nenhuma outra. Então, sem ser nem um pouco modesto, eu sou muito bom no que eu faço. E a agência cresceu muito rápido. Eu falo, toda a glória, né, todo o luxo de você montar as próprias cadeiras da sua empresa, né? Aí a gente... Foi muito interessante a história da 80/20, porque em 1 ano e pouco a gente saiu de eu e um sócio. Aqui, lógico, o dia da falta é sempre o dia que falta um monte de gente, né? Mas em 1 ano e meio a gente já tinha 20 pessoas na equipe. 24, um pouco menos de 2 anos. A gente saiu daquela salinha, mudou para uma mansão, fazia festa, e aí a coisa estava indo muito bem. Só que assim, não necessariamente a coisa estava indo muito bem. Eu achava que a coisa estava indo muito bem. Porque a empresa cresceu muito rápido, né? Porque quando ninguém sabia fazer marketing digital, todo mundo sabia fazer marketing digital. Então, o que aconteceu foi esse dia aqui. Isso é uma brincadeira da equipe, mas foi uma brincadeira com fundo de verdade, porque ninguém me aguentava mais, porque eu estava insuportável. Por quê? Eu não tinha mais o controle da empresa, a empresa tinha ficado maior do que eu tinha a capacidade de gerir. Então eu não tinha mais controle do financeiro, eu não tinha mais controle do operacional, e nesse momento foi onde eu percebi que eu estou perdendo o controle da minha própria empresa. Por quê? Eu sou um excelente profissional de marketing, mas isso não quer dizer que eu seja um excelente presidente de empresa. E aí nesse momento, o Rodrigo e o Kennedy vendo o que estava acontecendo, o que eles falaram? Poxa, a 80/20 é uma das agências mais conhecidas da cidade, e fatura menos que a gente. Nós somos uma empresa de desenvolvimento enorme e ninguém sabe quem é a gente. Pô, se a gente juntasse essas empresas, talvez a gente pudesse fazer esse cara fazer as pessoas falarem da nossa empresa e a gente fazer a empresa dele dar dinheiro. E aí foi onde a gente juntou a empresa. Então a gente passou por um processo de fusão e aí todo mundo parece que é um negócio, é o dia da fusão, e parece que é um negócio muito legal e tal, mas foram 3 meses quase de guerra, né? Eu falo que sociedade é um casamento. Só que não tem a parte boa de um casamento. Só tem a parte ruim. Então foram 6 meses mesmo de guerra. E o Rodrigo e a gente falou, vamos brigar tudo que a gente tem para brigar agora, para que a gente não brigue depois. Então a primeira coisa que eu tive que aceitar que era, eu ia ter um chefe, que é hoje o Rodrigo. Então é um processo muito difícil de você, principalmente o ego. Eu era o cara que mandava na porra toda. E de repente eu passei a ter um sócio. Então isso foi um processo bastante difícil. A gente conta da história que a gente juntou todas as empresas numa casa com o apelido carinhoso de presídio, e aí depois antes da gente vir pra cá. Então, foi um processo bem tenso, mas o que eu quero contar dessa história toda aqui? Que o que mudou nesse processo? O que mudou foi isso. Eu era um biólogo
sendo publicitário, trabalhando como administrador. E esse que eu acho que é o grande erro do que a gente tem no Brasil hoje. A gente forma a pessoa para ser funcionária. Mas mesmo que você seja funcionário de uma empresa, você tem que administrar. Se você vai crescer, você vai administrar uma equipe, você vai administrar um setor, você vai precisar ajudar a sua empresa a dar lucro, e nenhum de nós é treinado, a não ser, óbvio, os administradores, né? É treinado para isso. E foi incrível como que essas mudanças que os administradores fizeram possibilitaram que a minha agência fosse mais agência. Porque, óbvio, se a minha empresa não gerava o lucro que necessitava, se eu não tinha treinamento de liderança, como está ali na parte de pessoas, se eu não tinha uma operação organizada, por mais criativo, por melhor que eu fosse, que pessoas da minha equipe fossem, a gente não tinha uma entrega como a entrega devia acontecer. Então a gente teve uma série de mudanças de governança, que foi uma das primeiras coisas que mudou. Então, eu falei, a gente só é sócio 4 dias por ano, os sócios têm que respeitar o organograma e as regras. Então, não interessa se eu sou sócio. Eu não posso chegar para o cara do financeiro e dar a ordem, dizer o que eu quero que ele faça. Não, ele manda no financeiro. Eu sou funcionário. Hoje eu sou um diretor de expansão. Então, essas mudanças foram incríveis. E aí, assim, eu vejo que muita gente, assim como eu, tem empresa e que é muito bom técnico, como eu era muito bom técnico no que eu fazia, mas a empresa, ou às vezes até para o próprio projeto pessoal, aqui na empresa mesmo tem um monte de funcionário que tem projeto pessoal, e não vai para frente por falta de administração, falta de conhecimento de administração. Então, lógico, em 10 minutos eu não vou conseguir contar tudo, mas eu tento contar um pouco dessas coisas, fazer a separação total entre o seu dinheiro e o dinheiro da empresa. Esse é o principal erro de todo mundo, né? Eu vejo muito empresa que paga a conta com o cartão da empresa. Aqui hoje tudo, absolutamente tudo, se é da empresa, é contabilizado. Pode ser um pãozinho ou a reforma ou a aluguel do prédio, do menor ao maior, tudo é contabilizado. A gente fez muita mudança, principalmente no setor financeiro. Então, ter receita por todo tipo de serviço de maneira isolada, ter a ideia de quanto que a gente fatura por desenvolvimento, por hospedagem, SEO, a questão de saber quanto que um profissional custa por hora para cada serviço, em cada nível de senioridade, saber exatamente quanto que cada funcionário gera de faturamento para a empresa, ter uma ideia do lucro por funcionário, até porque isso que ajuda a gente a calcular aumento. Então, como é que você sabe se você pode ou não, se o cara merece ou não ganhar aumento? Você tem que saber quanto que ele dá de lucro. Então, essas coisas que eu não sabia calcular e que foi extremamente importante para que eu pudesse fazer bem o meu serviço. Então, eu gosto de contar isso, né? Como é que mudou o comercial, por exemplo? A mudança do comercial foi uma das coisas que eu vi que foram muito importantes. A gente tinha uma coisa que era só receptivo. O cliente vinha do boca a boca e eu atendia esse cara. Com a entrada dos administradores, a gente mudou para o modo de captação ativa de cliente e principalmente foco em upselling. O que é isso? A meta dos gerentes de fazer o cliente investir mais é muito maior do que a meta de trazer novos clientes. Por quê? Porque eu faço duas coisas muito boas. Eu faço com que o meu gerente se preocupe em dar muito resultado para o cliente, para que o cliente queira renovar o contrato com valores acima. Então isso faz com que eu tenha muito mais interesse em trazer o cliente para dentro, não interessa como, e que depois eu dê muito resultado para esse cliente ficar. E isso tem sido muito legal. Tem clientes que têm 4, 5, 6 anos de empresa. E outra, a empresa antes de ter essa questão de captação ativa, a gente crescia linear. A gente começou a crescer exponencial, e isso aqui existe, porque a gente saiu de só atender quem chega até a gente e começou a atender, a ir atrás de cliente. Eu hoje, inclusive, que nunca me imaginei fazendo isso, o meu trabalho é de captação ativa. Então, todo mundo tem meta, isso aqui foi muito determinante. A gente entregava aquelas propostas do tipo, faz um orçamento de padaria e manda para o cliente. Não, hoje todas as propostas são um PowerPoint com um pré-planejamento. Não interessa, o cliente é R$500 que ele vai investir, mas ele vai receber um PowerPoint bonito, com todo um planejamento do que a gente pretende fazer, o que a gente quer fazer no futuro para esse cara. Então, hoje, a gente tem um índice de fechamento muito alto, porque a gente gasta tempo com a proposta. A gente sempre fica naquele dilema. Se eu gastar mais tempo com proposta, eu não consigo mandar mais propostas. E a gente resolveu falar, não, vamos investir em mandar boas propostas para aumentar o índice de fechamento. Então isso é uma das coisas que mudou muito para a gente. A metodologia sistemática de follow-up, só um pouquinho, tá rolando um negócio aí para apitar? Hã? Tá. Então, bom, teve uma série de mudanças em operação na empresa, a gente hoje, toda a operação é bem controlada.
Né, tem a questão de o Rodrigo, que é o nosso administrador aqui, que é apaixonado, ele mexe muito com PDCA, planejar, desenvolver, checar e agir, né, que é retroalimentar. Mas o que eu acho que foi muito legal também para nós foi a questão de o pensamento, até que ele gosta muito da Ambev, ele trouxe esse pensamento de pessoas acima de tudo. Então, uma das coisas que a gente mudou muito foi hoje a gente tem uma liberdade corporativa. Os 3 sócios têm uma meta de dar treinamentos internos para a equipe. Então, eu moro em São Paulo, mas eu venho para cá a cada 2, 3 meses, passo uma semana dando treinamento para a equipe. E isso é regrado. Então, a gente entende o que falta e a gente traz gente de fora, os próprios sócios, para treinar a equipe. E aí, o que a gente acha é isso, que a equipe hoje é o nosso maior ativo. Né? Tem até aquela brincadeira de RH que o pessoal fala, mas e se eu investir no profissional da minha equipe e ele for embora? Aí o cara fala, e se você não investir ele ficar? Então esse é o nosso pensamento hoje, cara, tem que investir. E para fechar aqui eu mostro a parte que não é tão interessante para vocês, fluxo de trabalho, tem a pergunta de, e o futuro? Então isso é legal porque a gente que está aqui em Campo Grande fala que a gente tem muita síndrome de vira-lata. Né? A gente acha que porque a gente está fora de um grande centro, que a gente tem que ser uma empresa de Mato Grosso do Sul. E a gente encarou essa briga de ser mais do que isso. Então, hoje, o meu trabalho principalmente é aumentar o porte e o fee dos clientes atendidos. A gente tem essa meta pouco ambiciosa, que é de ser um dos 25 maiores grupos de comunicação do Brasil. E uma das coisas que a gente se pergunta muito, a gente não tem nenhum objetivo de ser comprado. Mas a gente sabe que no mundo de publicidade, isso é muito forte. E o que é legal é, exatamente por tudo isso, a gente sabe que se isso um dia for acontecer, a gente está pronto para isso acontecer. Mas é muito legal porque eu vejo hoje, quando eu chego num cliente, às vezes em São Paulo, o cara fala, onde fica a sua empresa? Eu falo, em Campo Grande. O cara já olha com aquela cara de empresinha. Eu falo, quantos funcionários tem a sua empresa? O cara fala, tem 50 funcionários. Eu também tem 70. Então, é muito gostoso poder falar que eu sou do Mato Grosso do Sul e que a gente briga para ser uma empresa de porte nacional. E eu acho que todas as empresas que eu convivo, que estão aqui, eu não guardo o nome de todas, mas a Digit é uma empresa incrível. A Gera está lá em São Paulo já arrebentando e fazendo um monte de coisa. Então, eu acho que a gente precisa se profissionalizar para que a gente possa não ser empresinhas de Campo Grande, mas ser, sim, grandes empresas. Eu acho que tem muito talento no Mato Grosso do Sul para que a gente mostre para o Brasil que é para cá. Aqui a gente veio para cá. Beleza, gente? Obrigado. Desculpa ter estourado.